9h20, programa Temática já começou. Bom dia pra você. Primeiro bloco, aquele que a gente ajusta tudo, coloca o estúdio em ordem, né? Fica mais musical pra entrar no clima da segunda-feira, ganhar aquela energia necessária pra travar o bom combate. Agora já tá feito, vem com a gente, dia já começou, segundou, 24, gente, já de fevereiro, última semana de fevereiro, do mês 2, né? Daqui um pouquinho já virou, já é março, então aproveite aí seus dias. Programa ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi pioneira no aplicativo, na agência, a Sicredi pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, Unimed Nordeste agora é Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. 9h21, chegando o quadro Saúde e Beleza, com o médico dermatologista, Dr. Felipe Melete, que já está com a gente. Oi, Dr. Felipe, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Beverly? É um prazer enorme estar aqui novamente. Olha, a gente tinha até marcado um outro assunto, mas no meio do caminho surgiu, né, a repercussão daquele caso, né, no Brasil que mostrou que pode sim dar muito errado um peeling, né? Um peeling que deu errado e agora a médica obstetra que se submeteu a este peeling, Isadora Milhomem, ela está usando uma máscara facial que ela vai ter que usar para poder fazer recuperação desse tecido e tudo mais. A questão é que esta médica, ou seja, não é qualquer pessoa, alguém que normalmente tem informações, instrumentalização de saúde médica, né? Ela se submeteu a um peeling, né, no rosto e acabou tendo queimaduras. Foi numa clínica particular em Goiânia, Isso repercutiu muito, né? 45 dias depois do peeling, acabou que veio notícia, então, dessa situação. Doutor, vamos tentar analisar, o caso já aconteceu, mas por que tem tantas notícias de que peelings podem dar errado? O que pode dar errado? Até porque é um especialista no assunto, né? Olha, esse assunto, quando tu me propôs, eu acho muito interessante a gente conversar com isso e realmente eu tenho muita propriedade para falar em relação a isso porque eu faço muito peeling. Quando nós falamos em peeling, a gente pode dividir de uma forma mais simplificada em um peeling superficial, médio e profundo. Isso basicamente, o que denota isso? O acometimento da pele. Então, quanto mais superficial, num plano mais superficial, obviamente, a gente tem um peeling e à medida que a gente vai aprofundando esse peeling, a gente vai chegando em planos mais profundos da pele. E isso, além da técnica da aplicação, é o produto que tu usa e a concentração que tu usa. Então, nesse caso em específico, foi feito, a princípio, um peeling profundo. Né? Foi feito pelos relatos o uso do ATA, o ácido tricloroacético, com uma substância chamada Croton, que é uma substância que é colocado dentro do peeling para ele conseguir atingir planos mais profundos da pele. Nós usávamos muito o fenol com Croton, na época que nós fazíamos muito fenol, o fenol a gente colocava o Croton, e o Croton é uma substância que ela realmente potencializa muito a ação de um peeling. E hoje nós estamos realizando na clínica, em substituição ao fenol, é o fenol-like que eu chamo, que é o ATA, uma concentração muito alta com o Croton. Bom, em relação a esse peeling que foi realizado, a primeira coisa que nós temos que analisar a pessoa que realizou o peeling tinha preparo, tinha uma técnica para fazer o peeling, e aí eu não quero entrar, Beverly, nem na questão assim de qual o profissional que é apto. Eu tenho a minha opinião que quem deve fazer peelings profundos é médico com uma graduação em dermatologia, né? Porque tu está tratando a pele. Quem tem subsídio para tratar a pele é um médico com uma especialização em dermatologia. Mas assim, da forma que as coisas estão hoje, que todo mundo faz tudo, a gente não vai entrar muito nisso de quem tem ou não propriedade a fazer, porque isso vira uma bola de neve, uma discussão enorme. Mas na minha opinião, quem deve fazer isso é um médico com graduação em dermatologia. A outra questão que nós temos que analisar
E aí a gente sai um pouco dessa questão de quem pode ou não fazer, é a questão da cicatrização do paciente, né? Porque quando tu vai submeter uma pessoa a fazer um peeling profundo e tu usa uma técnica adequada, tu usa o ácido adequado, tu faz um preparo da pele adequado, cada um tem um grau de cicatrização. E quando tu vai realizar um procedimento, tu faz uma anamnese e tu pergunta ao paciente se ele tem algum problema de cicatrização, de queloide, de formação de cicatriz hipertrófica, porque quando tu faz um peeling profundo, tu pode sim, se o paciente tem uma tendência a formar queloide, a cicatriz hipertrófica, tu pode sim desencadear isso. E muitas vezes, a maioria, na verdade das vezes, os pacientes negam isso. Até porque muitas vezes eles nunca se submeteram a um procedimento e talvez eles não saibam que eles têm uma tendência a formar queloide, cicatriz hipertrófica. Então, nesse caso aí, independente da técnica usada, digamos que a pessoa que não era médica usou uma técnica correta, era uma odontóloga, né? Uma dentista. Digamos que ela tenha feito uma técnica correta, que ela tenha usado a substância correta, num plano correto de aplicação e a pessoa tem um grau de cicatrização. E aí ela não tem como saber. Infelizmente, isso, como com qualquer procedimento, o corpo humano é único. O corpo humano de uma pessoa reage diferentemente a de outra pessoa. Bom, aí nós entramos. Ok, ela usou uma técnica correta, ela fez num plano correto, mas talvez ela não soube resolver o problema. Que aí entra a questão de que, na minha opinião, quem deve fazer é um médico com graduação em dermatologia. Porque às vezes há sinais de que está ocorrendo um processo que possa levar a um queloide. E talvez tenha sido aí que tenha ocorrido o erro, digamos assim, de tu não agir de uma forma imediata. Né? Porque tu não sabia que aquilo ia ocorrer, mas talvez tu tivesse subsídios e um preparo, tu poderia resolver. Doutor, tem... Aí, eu só quero acabar esse raciocínio, porque a outra questão, Beverly, é a questão que o paciente fez tudo correto, né? Porque a gente tem um protocolo de fazer um preparo da pele, usar uma medicação antiviral prévia, usar antibióticos, ter um cuidado, ficar dentro de casa por 15 dias quando o paciente faz um peeling profundo. Será que a paciente fez tudo de uma forma correta, né? E isso acontece frequente. Eu fiz um peeling semana passada numa paciente retrasada. De repente, 10 dias, 12, nem isso, uma semana depois, ela estava postando que ela estava na rua. E aí apareceu no Instagram e eu cliquei na hora e mandei a foto para ela. Eu falei, vem aqui. Tu não tinha que ficar 15 dias dentro de casa? Então, será que essa pessoa que se submeteu agora fez tudo de uma forma correta? E a outra questão, finalizando, é que erros acontecem. Só acontece com quem faz, né? E, infelizmente, isso vai ocorrer com qualquer procedimento, com qualquer profissional que tenha um bom treinamento, pode acontecer. Então, esse caso aí é um caso que a gente tem que analisar assim, um pouquinho mais de várias óticas e não simplesmente a gente colocar toda a culpa no profissional. Uhum. Neste caso específico, né, é uma médica, né, que se submeteu a um tratamento de peeling facial. O motivo pelo qual essa médica chamada Isadora Milhomem foi se submeter é porque ela tinha cicatrizes de acne, que é uma coisa muito comum que leva as pessoas a buscarem um peeling, né? E já falamos aqui sobre a cicatriz de acne, que é muito difícil de tratar, não é fácil, por vezes não é uma intervenção só. E imagino que agora ela trocou 6 por meia dúzia, né? Porque antes ela tinha cicatriz de acne, e agora ela tem um queloide, que para poder corrigir o queloide, ela tem que usar uma máscara. Minha pergunta é a seguinte, ela poderá ficar agora com um problema duplo? Além da cicatriz, as marcas do queloide? Eu acredito que ela tenha trocado um problema por um problema muito maior. Né? Eu acho que ela não trocou 6 por meia dúzia. Acho que ela trocou por um problema muito maior, porque queloide é extremamente complexo de tratar. É muito difícil. E dizem que volta, tratar. Né? Tu trata, ele volta, né? Não necessariamente ele volta, mas às vezes tu não consegue reduzir ele, né? E muitas vezes não, eu acho que 100% dos casos é melhor tu ter uma cicatriz de acne do que um queloide. Então, eu não sei como está o estado dessa paciente aí, mas eu acredito que ela tenha
se arrependido muito do que ela fez, porque o queloide normalmente é de difícil tratamento. A informação, pelo menos, doutora, é que 45 dias depois de ter feito o peeling, é que ela percebeu, a médica, né, que se submeteu ao tratamento, ela percebeu que a pele foi ficando mais grossa, ou seja, que é o típico de um queloide, né, ela fica mais saliente e ali surgiu uma ferida, né? Então, a minha pergunta é como, não sei se a palavra é comum, é corriqueiro, enfim, acontece com uma certa frequência, tanto tempo depois? Sim, porque ocorre uma formação mais tardia, um estímulo mais tardio do processo cicatricial. Ele não é imediato, né? O nosso organismo ele tem um tempo para produzir mais células. Então, no caso dela, houve uma hiperprodução de celular e isso acabou levando ao queloide ou cicatriz hipertrófica. São coisas um pouquinho diferentes, mas digamos que no caso dela eu até acho que ocorreu uma cicatriz hipertrófica. Uau! A solução que sugeriram aí é uma máscara, né? Uma máscara como se a gente fosse usar uma pós-cirúrgica, né? Isso também é um procedimento adequado? Assim, Beverly, não existe nenhum tratamento padrão para tratar queloide. Existem tratamentos que a gente usa, que é injeção de substâncias dentro do queloide, corticoides ou outras substâncias. Hoje em dia tem outras substâncias que a gente usa. Géis de silicone, máscaras de contenção, que é provavelmente o caso dela, para tentar fazer uma contenção. Então, não existe um tratamento padrão para tratar queloide, então, na verdade, a gente usa todos os artifícios que a gente pode usar, né? Hoje em dia tem muita gente falando de ozonioterapia, que tem uma certa indicação. Mas a máscara de compressão é uma? É uma que se usa. Até que ponto que ela vai realmente ser eficaz, não se sabe, porque provavelmente nesse caso ela não está usando só a máscara. Ela deve estar usando todos os artifícios possíveis que eu acabei de citar. Mais a máscara. Mais a máscara, tá? Então a gente tenta usar tudo porque não se tem assim nenhuma base científica para realmente afirmar o quanto que uma máscara de tração ela vai ajudar. Mas é sim uma forma que a gente usa de tratamento. Para quem assistiu o filme A Pele que Habito, do Almodóvar, né, é mais ou menos a mesma cena, né? Como se a pessoa tivesse com uma máscara no rosto. Como não? Está com uma máscara né? No rosto, só ficam os olhos, o nariz e a boca de fora. É uma máscara que, pelo formato, é uma máscara de saúde, uma máscara de compressão. Não é uma coisa bonita, né? Uma coisa bem... chama muita atenção. Essa pessoa que submeteu ao peeling vai ter que usar por 6 meses. Durante o dia inteirinho. Nem para dormir pode tirar, né? Que loucura. Depende, sabe? No caso dela, eu não acompanhei o caso, mas existem vários tipos, Beverly. Existem, que nem a dela, existem máscaras que tu usa só para deitar, que tu faz só em volta dessa região. Digamos, tu tá com uma cicatriz, então tu usa aqui. Tem vários tipos de máscara que a gente pode usar. Imagine nesse calor e tudo mais, eu fico me colocando no lugar da pessoa e gastou um dinheiro relativo. A informação de que o procedimento do peeling custou R$8.000. É em média mais ou menos isso que custa um peeling? Depende a profundidade, Beverly. Esse valor ele pode variar tanto para mais quanto para menos. Né? Depende o tipo de procedimento, onde ele é realizado, se ele é realizado em consultório, se ele é realizado em centro cirúrgico, que aí agrega valores, né? E varia também de locais, digamos assim. Mais uma vez sobre esse caso, para a gente ir entendendo com base nele, né? Já como eu disse, já aconteceu, o que está feito, né? Mas para a gente poder entender por que é tão problemático, por que é tão importante que um quadro como esse se mantenha para oferecer informações às pessoas, porque realmente me choca bastante, doutor Felipe, o fato de uma profissional da área de saúde, uma médica, um enfermeiro, tem informações, né, sobre procedimentos, sobre pós-operatório. Então, me surpreende, porque nós, pessoas que talvez não tenhamos isso, muitas vezes a gente vai um pouquinho mais na confiança, na informação, e quem já tem um pouco mais de cuidado, né? Tem um pouquinho mais, enfim, se submeteu ao peeling, né? Possivelmente imaginou que era uma coisa simples. Quem fez foi uma dentista, sem querer julgar ninguém, porque é permitido por lei, né? Ponto. Exatamente. É permitido por lei, o dentista não fez nada contra a lei. Mas deu errado. A dentista se defendeu, doutor, dizendo que tem procedimentos que devem ser levados em consideração no pós-operatório, dando a entender
que a paciente não cuidou direito, né? Mas aí também agora vai saber, né? É aquilo que eu citei, aqueles 4 pontos que eu te citei. A forma de realizar, a questão do paciente se cuidar realmente, a questão da cicatrização do paciente e a questão que errar faz parte. Então, acho que, como eu falei, a gente tem que olhar esse caso por uma ótica Macro, mais né? abrangente, não simplesmente, não estou defendendo aqui, obviamente, a profissional que realizou, mas também tu tem que olhar por outras óticas, né? Essa questão do paciente se cuidar, eu que faço peeling profundo, nossa, é algo que eu sofro demais. Porque a gente tem que fazer os 15 dias iniciais um acompanhamento diário. E as pessoas, por mais que a gente tenha um protocolo escrito, as pessoas fazem errado. E não é 1, nem 2, nem 3. É a maioria. Tu tem que estar muito em cima. Né? Então, isso é muito comum, Beverly. Toma a medicação errada, sabe? É muito comum. E aí acontecem casos que, por mais que tu tenha todo o cuidado, e aí não é culpa tua. Tu fez a técnica correta, tu deu a orientação, mas a pessoa não se cuidou. Uhum. O que tu fazes, doutor Felipe? Porque eu sei que tu tens um trabalho de bem longevo com a questão, em especial, do peeling facial, né? Que técnicas adotaste para garantir que esse paciente fique mais dentro da linha, digamos assim, é ligar, monitorar, enfim, o que fazes? Então, quando eu faço um peeling médio profundo, a primeira coisa que eu faço é fazer um preparo da pele prévia por 30 dias e usar antivirais. Porque um dos grandes problemas do peeling é a infecção viral, né? Porque aí realmente complica. Então, E é por isso que a paciente não pode ser de casa? É para não pegar o vírus? Isso é prévio. A gente usa previamente uma medicação antiviral e depois. Fez o peeling, no dia subsequente eu vejo esta paciente e a orientação é, os próximos 15 dias tu tem que ficar recluso em casa. A gente entrega já todo um protocolo, com toda a medicação, entrega um kit para essa pessoa, ela não precisa ir na farmácia. A gente entrega o kit com antibiótico, com outras medicações, uma gama de medicações. E a gente faz, todos os dias, a gente faz um contato com esse paciente. Na verdade, 2 vezes por dia, manhã e noite, com fotos e com áudios, tá? E muitas vezes com chamada de vídeo, porque eu atendo muita gente de fora e eu atendo fora. Então, eu vou lá em São Paulo, faço o procedimento e vou embora, né? E raramente ocorre intercorrências. É muito raro, mas é um controle que gera um desgaste muito grande. Por isso, né, Beverly, que poucos médicos se submetem a realizar peelings profundos antes do fenol, e hoje o Atacroton, que a gente usa com uma concentração muito alta. Por quê? Porque tu tem realmente que estar muito em cima. Então tem colegas médicos que não querem isso, não querem se submeter a isso, né? E a questão que tu inicialmente tu pautou em relação a essa é uma médica que se submeteu a fazer um procedimento com um dentista. E aí nós entramos naquela velha questão que a gente comenta, né, Beverly? Mídia digital vende procedimento e vende muito. Tu vai explicar como que uma médica com graduação, com formação, sabendo o que o peeling profundo pode produzir, pode acarretar, se submeter a fazer com uma dentista, né? Como tu falou, judicialmente pode fazer, mas eu não me submeteria nunca a fazer com dentista ou com fisioterapeuta, um procedimento dessa magnitude. Tu tem que fazer com médico, nem com médico sem uma formação em dermatologia, né? Nem isso. Então, mas é de cada um, né? Porque legalmente tu está apto a fazer. Mas aí tu te submeter, poxa, já é outra coisa, né? Sim. Esse é o tal do barato que sai caro, né? E nem tão barato, né? Nem tão barato, né? Tu sabe que, só fazer um adendo, eu atendo pessoas de outras áreas, não médicos, que fazem procedimentos estéticos, mas que vão fazer procedimentos estéticos comigo. E tu diz, mas por que tu não faz com o teu colega de profissão? E aí? Eu, obviamente, não faço esse questionamento perante a pessoa, né? Mas a gente se questiona, não, mas peraí. Entendi.
Ainda mais no rosto, eu sempre fico pensando, né? O rosto é um cartão de visita, tu não tem como esconder, né? A Lenha Moraes, querida, ela é uma fofa, a gente já conhece ela por fotografias, ela é lindinha, mas ela diz o seguinte aqui: meu Deus, eu fiquei preocupada com essa situação do peeling. A sogra e sogra dela gostaria que a Leia fizesse, tem sugerido, né? Mas ela ficou com medo. Aliás, esse é um problema. Agora, muita gente queria fazer, não faz porque fica com medo. Ficar com medo não adianta nada, né, doutor? Ficar com medo, porque assim, como falamos, tem tipos de peeling, né? Esse é um peeling profundo. No caso, eu tô dizendo da Leia aqui porque ela trouxe o recado. A Leia é uma pessoa que possivelmente ela só vai fazer um peeling para combater processos do envelhecimento, não tem uma cicatriz, não é nada assim grave, né? Uma manchinha, né? Eu mesmo poderia me submeter quantas Com vezes. certeza. Até esses dias o doutor disse, não, por que não vai fazer isso? Não me incomoda. Mas assim, esses melasmas, coisinha do sol, coisinha do envelhecimento, são coisas bem mais simples, né, doutor? São coisas simples, mas tu sabe, Beverly, que tudo denota tu saber fazer. Claro, não, o que eu quero dizer é não tem por que ficar com Ah, medo, né? não. E nem a realização de um peeling profundo, né? Porque é um caso, claro, que é um caso que repercute muito, mas é um caso isolado, né? E isso acontece com qualquer procedimento, né, Beverly? Tu fez uma Sim, lipo, é verdade. fez uma lipo, a pessoa veio a óbito. Sim. Quantas lipos são feitas durante um dia para uma pessoa ir a óbito? Ok, uma pessoa, é um caso importante, mas é estatístico, como eu falei. Não adianta, vai acontecer. Né? Por algum motivo vai acontecer. Isso é estatístico. Né? Tu faz, tu vai errar. Né? Então eu acho que a questão medo aí. Sim. Segurança, né? Buscar a É. segurança o máximo que puder. Mas o que eu quis mencionar, que me parece que é pertinente também, é que quando a gente olha uma situação como essa, doutora, a gente pensa que todos os peelings são iguais. E o que eu queria reforçar é que, e vou perguntar para ti, não são. Não, os peelings, como eu falei no início da conversa, existem peelings, vamos lá, muito superficiais, superficial médio, médio profundo, profundo e muito profundo. Então, Claro. é uma gama enorme que tu pode E fazer, que muda o tempo de recuperação, que muda o muda tipo de ácido que cuidado. tu usa, a concentração que tu usa, os cuidados que tu tem que ter no pós-peeling. Realmente é uma gama enorme de peelings que tu pode fazer. O que as pessoas precisam entender é que não deixa de ser um tratamento que precisa, como qualquer outro procedimento que você faz, planejamento, cuidado, né? Tempo para pós-recuperação. Tem gente que vai fazer um procedimento e quer voltar para a vida amanhã. Não vai, tem que planejar, nossa, né? que ponto importante, assim, sabe? Quando tu faz um peeling profundo, que a gente faz peeling muito profundo lá na clínica, as pessoas realmente, elas tiram férias. Tem que tirar férias. Tu tem que saber que em 15 dias tu tem que ficar dentro de casa. Ponto final. Senão eu não faço. Né? E os outros 4, 5, até 6 meses tu vai ter que te cuidar em relação à exposição solar. Não pode tomar sol. A Ana Célia, a última pergunta de hoje, ela pergunta o seguinte: a cirurgia plástica pode diminuir o queloide? Depende. Existem queloides que tu pode ressecar, sim. Então a cirurgia plástica ela entra aí. Existem queloides que às vezes a cirurgia plástica não tem condições porque ela não tem como fazer a ressecção daquele queloide e ficar anatomicamente estético. Então, muitas vezes, em alguns casos que tu não consegue fazer a ressecção inicial, tu pode tentar diminuir esse queloide gradativamente, fazendo infiltrações, fazendo uso de lasers, fazendo uso da máscara e depois, num outro momento, a cirurgia plástica entrar. Então, todo caso tem que ser avaliado assim como único. Tem uma coisa importante que nem sempre as pessoas se dão conta também, é que dependendo a área do corpo que se faça uma cirurgia plástica, que envolva mais disponibilidade, por exemplo, de pele e etc., é mais fácil. Mãos, por exemplo, não é fácil, né? Áreas em que a gente não tem muita pele disponível, né? Exatamente. Para manter a elasticidade, o movimento de lábios, por exemplo, pálpebras. São coisas importantes a saber também, né? Com certeza, né? Onde tu tem mais pele, tu consegue realmente ressecar com mais facilidade. Onde tu tem uma mobilidade menor, tu tem uma maior dificuldade.
Doutor, muito obrigada por essa entrevista. A gente até foi um pouquinho além aqui do quadro, do tempo normalmente do quadro, mas era importante que a gente explicasse para as pessoas, porque mais uma vez aconteceu, né, uma situação que deu muito errado, para a gente entender o que tem que fazer para não dar errado, né, doutor? Eu que agradeço, eu acho que é um ponto, esse caso aí, ele realmente repercutiu muito e quando acontece isso a gente tem que parar um pouquinho e conversar sobre isso, mas infelizmente não vai ser o último, né? Isso é cíclico, né? A gente ouve volta e meia, né? Aconteceu aquela questão do fenol ano passado, né? Olha só, fazem o quê? 7 meses, 8 meses que aconteceu. Aconteceu esse caso e infelizmente vão acontecer porque não adianta, é estatístico. Só acontece com quem faz. E evite digamos assim, as faltas de cuidado que muitas vezes geram situações como essa também. Doutor, muito obrigada, boa semana, Foi viu? um prazer, obrigado igualmente. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos